Olá, torcedores do Esquadrão de Aço! Sejam muito bem-vindos ao canal Bahia Fute News. Hoje, vamos falar sobre a excelente vitória do Bahia sobre o Grêmio por 1-0, que colocou nossa equipe no G4 do Campeonato Brasileiro. A Fonte Nova foi palco de uma partida intensa, onde o Bahia demonstrou grande força e competência para garantir os 3 pontos. Fiquem ligados, porque vamos detalhar os principais momentos do jogo e analisar o desempenho do time. E é bom de falar. Quem poderia ter ficado com essa liderança no final desse sábado era o Grêmio. Se tivesse vencido fora de casa, o Bahia teria terminado, pelo menos dormido na liderança. A gente adora essa expressão, dormia na liderança o Grêmio. Mas não foi o que aconteceu, né? Paulo Nunes, Paulo César Vasconcelos, Paulo já com a gente aqui nesse Troca de Passes desse sábado, para contar um pouquinho do que vocês já analisaram muito nessa transmissão, Paulinho, mas um Grêmio que não conseguiu, muito pelo contrário, ser superior ao Bahia, o primeiro tempo, principalmente do Bahia, o time do Rogério Ceni hoje, dá pra dizer que deu um nó ali no Renato, foi superior em casa. Boa noite. Boa noite, Camila, Serginho, Alex, meu irmão, boa noite a todos, né? Pensei que estava com a gente. O Grêmio teve dificuldade em entender como joga esse meio campo do Bahia. Na minha opinião, se não é o melhor, é um dos 3 melhores meio campos do Brasil, porque se encaixam perfeitamente esses jogadores. Tem jogadores com bom passe, jogadores com força, jogadores com inteligência que abre o jogo. Tem um Cauli que quando tá bem é difícil você marcá-lo. O Grêmio não entendeu isso, né? O Renato até tentou trazer mais 4 jogadores no meio campo, né? Com Dodi, com Duqueiroz, trazendo o Edenilson para tentar fechar esse meio, mas ele não conseguiu, né? Até porque chegou agora também. O Grêmio teve muitas dificuldades no primeiro tempo, né? E eu vou ressaltar uma coisa aqui que o Alex deve entender muito bem o que eu vou dizer. Isso não é desculpa, mas é muito difícil quando você sai de um jogo como o Grêmio teve na Libertadores, com a responsabilidade que ele tinha, porque era um jogo decisivo para o Grêmio naquela situação e com um jogador a menos ele consegue vencer uma partida. Então, assim, o desgaste físico, mas o desgaste mental, que você tem que acabar um jogo desse, você relaxar, você curtir esse jogo, para você pegar a viagem, voltar de novo, depois ir para a Bahia. Então, assim, isso é muito sacrificante, sem treinar. Né, eu estava escutando o Serginho falando e eu concordo. O Vila Sante não tinha então se entregar em dobro hoje, não? Depois do mas jogo do meio mas de ainda semana? esse descanso... Tô brincando, é porque ele foi expulso e fez o time lógico, esse descanso, trabalhar um pouco mais, cansar um pouco mais. Esse descanso ele tem que ser integral, entendeu? Tem que ser de tudo. É para provar que o Mandorinha só não faz... Não faz verão, exatamente. E o Grêmio teve dificuldades. É óbvio, quando você tem uma estratégia, na minha opinião, o Renato tinha uma estratégia, na minha opinião, que era baixar as linhas, tentar sair no contra-ataque. Só que as características que esses jogadores tinham para esse contra-ataque não existiam. Porque era Edenilson do lado direito, que é um jogador de meio, de trabalho, condução de bola, e do outro lado esquerdo o Soteldo, que estava muito mal na partida, né? Parte física, técnica, errando muito. E quando você tem 2 jogadores que te entregam isso, Nathan Fernandes e Gustavo Nunes, que estão doidos para jogar, doidos para atuar, e já vem demonstrando que tem essa capacidade de fazer isso que o Grêmio queria para esse jogo de fora, eu acho que esse aí foi o erro do Renato. Ele consegue consertar no segundo tempo, o Grêmio melhora, né, PC? O Grêmio melhora muito, só que não é tão agressivo ofensivamente, né? E o Bahia controlou o jogo. O Bahia, no segundo tempo, normalmente ele está fazendo isso. Contra o Fluminense também foi a mesma coisa. Ele controla, ele consegue ter tanto controle e posse de bola que ele acelera quando ele quer acelerar e desacelera. Então, assim, o Grêmio teve dificuldades, eu entendo o desgaste, mas muitos jogadores abaixo daquele nível que pode jogar no Campeonato Brasileiro. E como o Paulinho falou, você destacou, né, PC? Boa noite agora no final da transmissão. O Bahia, que fez um dos seus melhores jogos na temporada. Tem um adversário do outro lado que hoje soube muito bem controlar, como eu disse o Paulinho, no segundo tempo, mas fazer o resultado e conseguir e manter esse resultado durante toda a partida. Foi muito bem o Rogério Ceni e o Bahia hoje também nesse sábado, né? Pois é, boa noite, Camila, Serginho, Alex, quem nos acompanha. Tem alguns aspectos bem interessantes na construção dessa vitória do Bahia. Primeiro que talvez tenha sido a primeira a estreia desse meio de campo no seu nível um pouco mais elevado dentro do Campeonato Brasileiro. É um meio de campo refinado, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Gianluca. Com o Tassiano também se movimentando, compondo esse setor. Segundo, me chamou muito a atenção que em nenhum momento, nas substituições que fez no segundo tempo, o Rogério Ceni quis sentar em cima da vantagem que o Bahia construiu no primeiro tempo de 1-0. A entrada do Biel, depois a entrada do Ademir. O Rafael Ratão não entrou sintonizado com o jogo. Se tivesse sintonizado com o jogo, poderia ter ampliado o placar. Deixa esse jogo muitas boas notícias para o Bahia a partir
do meio de campo, do Arias pelo lado direito, apoiando o ataque, do Luciano Juba pelo lado esquerdo. Deixa para o Grêmio, talvez para o Renato, um questionamento sobre aproveitar com mais constância o Natan pelo lado direito e o Gustavo pelo lado esquerdo. Diego Costa estava voltando de lesão, não estava com o ritmo adequado, além de ter sido um Grêmio muito espaçado. E o Soteldo hoje muito abaixo do que ele pode render. Então o primeiro tempo do Grêmio, ofensivamente, praticamente não existiu. No segundo, com as entradas do Natan e do Gustavo, ele elevou um pouco o seu nível de atuação. Mas o Bahia foi predominante a maior parte do jogo. E aí a gente teve nos minutos finais, né, logo no final da nossa transmissão, o lance da expulsão no banco de reservas. A princípio a impressão de que tinha sido para o Renato, mas a informação que a gente tem é que a expulsão foi do Diego Costa. Sim, que estava já no banco por ofender de o quarto árbitro, e o quarto árbitro, pela comunicação, avisou ao Braulio da Silva Machado que teve uma atuação muito irregular, uma hora entendendo que um lance era falta e na sequência entendendo que aquele mesmo tipo de lance não era falta. É uma característica da arbitragem brasileira, a ausência de critério. E aí o Renato tomou uma medida que eu considero extremada. Não entendo que, apesar da revolta, você, por respeito ao público, por respeito a quem está no estádio, por respeito até ao adversário e ao próprio torcedor do Grêmio, você não pode chegar e abandonar, ordenar, como ele fez, que os seus jogadores saiam do banco, assim, e ele também foi para o vestiário. Nem sequer ficou ali no túnel de acesso. Paulinho, ó, sabe que tem uma coisa diferente aí? O Renato, se você for comparar ele com os outros técnicos, é dos mais comportados. Completamente. Dos que tomam menos cartão, dos que geralmente vão conversar com a arbitragem. Então, o gesto dele fica ainda mais extremado e ainda mais fora de propósito. Eu achei realmente horrível a atuação do Braulio, mas não decisiva para o resultado. Quer dizer, não foi o Braulio que fez o Grêmio jogar mal. Não. Eu penso, Serginho, que ele vai minando mentalmente os dois times, de certa forma, vão sendo cada vez mais minados por esse tipo de tortura, que aqui eu entendi que é falta, ali não é falta, aqui agora é falta, ali não é falta. Tudo bem, o descritério faz parte do cardápio da arbitragem brasileira. Agora, tem um outro aspecto que é o seguinte: quando você olha alguém que normalmente à beira do campo é sereno e tranquilo, e esse alguém se descalibra, aí isso chama a atenção. Porque o Renato, ele é, à beira do campo, uma referência no bom sentido. Ele não é um técnico que fica o tempo inteiro cobrando árbitro, cobrando assistente, muito pelo contrário. Ele é um técnico que você pode até usar ele é educado à beira do campo, ele está preocupado com o time dele. Como a maneira... Quando ele toma uma ação intempestiva como essa, você fala, o que aconteceu? Ele vai chegar na coletiva daqui a pouco, vai justificar tudo o que aconteceu. Até porque não foi ele o expulso foi o Diego Costa. E depois ainda parte para cima do quarto árbitro. Exato. Os jogadores estão deixando... Agora, nesses momentos, por mais que a corda esteja esticada, por mais que a semana tenha sido estressante, é sempre bom lembrar, o Grêmio terça-feira estava em Buenos Aires disputando um jogo dramático, daqueles, olha o imortal aí, com -1, primeira vitória na Libertadores, sai de Buenos Aires, vai para Porto Alegre, vai para Salvador, terça-feira vai estar no Paraná. Enfim, tudo isso te desgasta emocionalmente. Mas dessa figura que pauta o seu comportamento sempre pela serenidade, você não espera uma atitude tão extremada. Vamos esperar para ver o que vai dizer o Renato na coletiva e a súmula da partida também, o que o árbitro tem para relatar, e o quarto árbitro também do que aconteceu hoje, então, nessa partida, nessa vitória do Bahia. Então, 1-0 em cima do Grêmio. Paulo César Vasconcelos, Paulo Nunes, muito obrigada pela participação aqui no Troca de Bom programa para você. Então, já que a gente está falando, só para lembrar que estamos falando Pode ficar aí, de polêmica. Se quiserem ficar aqui na noite de sábado, assim, Pra casa, vou pra casa. Pra casa, né, Paulo? Imagina que você tenha Podemos ver de casa, né? boas intenções para o sábado. Então, boa noite para vocês, meu amigo. Paulo, Bom normalmente descanso. quando ele corta o cabelo, né, Cami, a gente... Ele fica na dúvida, né? Pra onde ele vai exatamente, né? E assim termina mais uma rodada emocionante para o nosso Bahia, que agora se prepara para os próximos desafios na Copa do Brasil e no Brasileirão. Com esta vitória, o tricolor mostra que está no caminho certo e que pode sonhar alto nesta temporada. Agradecemos a todos que acompanharam conosco esta cobertura. Não esqueçam de se inscrever no canal,
ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum detalhe sobre o Bahia. Deixem nos comentários o que acharam do jogo e como vem o desempenho do time. Até a próxima, torcida do Esquadrão!